Olá, eu sou a Ângela Alves e hoje eu quero falar com você sobre educação e a educação como uma ferramenta de transformação social. É isso mesmo. Bom, eu sou fruto de uma transformação através de educação e eu quero conversar um pouquinho hoje sobre esse tema com vocês, que é o tema do meu artigo que eu acabei de escrever. Normalmente eu escrevo artigos voltados para a educação por alguns motivos. Um deles é porque eu fui impactada realmente, a minha vida foi impactada através da educação, da oportunidade de estudar, e a outra é porque eu sou presidente da Associação Projeto Aprender e Sonhar, e o objetivo principal da educação é transformar as pessoas, e da minha associação é usar a educação para a transformação dessas pessoas dentro da periferia, pessoas que têm menos oportunidade. Isso. Infelizmente, num país como o nosso, um país classista e racista, né? A gente não pode deixar de citar aqui o racismo estrutural que permeia toda a nossa sociedade. A gente sabe que nem todos são exatamente iguais como a nossa Constituição diz, né? Porque, infelizmente, nem todos conseguem acesso à educação. E por que falar de transformação social? Porque a gente percebe que no momento que o indivíduo tem acesso à educação, quanto melhor qualificado ele estiver, melhor ele estará colocado no mercado de trabalho e financeiramente também. Isso não sou eu quem estou falando, isso é a FGV que disse. Ela disse o seguinte, que um indivíduo com pós-graduação, ele tem 422 vezes mais chances de se recolocar no mercado de trabalho. Já imaginou tantas chances assim? A gente sabe que esse número, ele não está separado por raça, é um número global, mas é um número bem significativo quando a gente fala de educação. E aí, pensando na educação dentro do nosso ordenamento jurídico, como é que ele está classificado, né? O direito à educação é um direito fundamental, né? De cunho social. Então, esse direito fundamental, ele fala que todo indivíduo tem o direito à educação de forma igualitária, de forma igual. Ele fala, né? Então, o nosso legislador, quando ele foi escrever a nossa Constituição lá em 1988, quando ela foi promulgada, o direito à educação ele foi promovido. É isso mesmo, foi promovido, porque anteriormente o direito à educação dentro, né, das nossas constituições anteriores, ele tinha sido mencionado em alguns minutos, em alguns momentos, mas ele não tinha sido tão enfatizado como direito fundamental até então. E isso aconteceu a partir da nossa Constituição de 1988. Eu costumo dizer que o papel aceita tudo, né? O papel aceita tudo. Então, quando a gente fala de uma coisa dessa natureza, que está escrito na nossa Constituição, quando eu pego o artigo 5º, que fala que todos nós somos iguais perante a lei, quando eu pego lá o artigo 205, que fala que nós, né, todos os brasileiros têm direito à educação de forma igualitária, realmente a gente fica muito feliz com isso. Por quê? Porque nós temos previsão legal para isso. Mas infelizmente na prática não é assim que as coisas acontecem. E aí eu vou permeando aqui a nossa conversa falando um pouco da minha experiência pessoal e da minha experiência dentro da Associação Projeto Aprender e Sonhar, porque são 10 anos lá vendo o desenvolvimento de muitas pessoas, muitos jovens e adolescentes, e vendo, né, o direito à educação sendo praticado no dia a dia. É isso que acontece lá, na verdade. A gente recebe crianças e adolescentes dentro do nosso espaço, né? E quando a gente recebe essa criança e esse adolescente, a gente percebe muito rapidamente que, infelizmente, o fato de você não ter acesso a uma educação de qualidade, ele realmente dificulta muitos aspectos ali na vida da criança e do adolescente no seu crescimento. E quando eu falo de educação de qualidade, né, é bom trazer lá, dentro dos pilares da ONU, a educação de qualidade é um dos pilares, um dos objetivos globais da ONU. Por quê? Porque ela também entende, né,
que é importantíssimo que nós todos tenhamos acesso a uma educação de qualidade. E quando a gente fala de educação, a gente precisa entender que existem vários aspectos da educação. Existe uma educação que a gente está acostumado a falar que é uma educação formal, que é baseada num currículo, que no nosso caso aqui nós temos uma lei que vai nortear toda a educação, seja ela fundamental, seja ela uma educação universitária, e nós temos também muitos aspectos, né, que englobam essa educação formal. Felizmente, a educação ela evolui, a maneira de aprender evolui, o ser humano evolui. Infelizmente, na nossa hoje, né, pensando em educação em termos Brasil, a gente não vê essa evolução tão rápida. Então, a educação acaba aqui, né, por usar métodos muito antigos para uma sociedade que muda o tempo inteiro, que está em constante mudança, que tem tecnologia sendo inserida. E aí, quando eu toquei lá no assunto da desigualdade, a gente está falando de desigualdade social inicialmente, né? O indivíduo que ele socialmente ele está ali nas classes C e D e E, ele tem menos acesso do que o indivíduo que está na classe A e B. E aí, isso traz, né, para esse indivíduo uma desvantagem já no mercado de trabalho, uma desvantagem dentro da sua vida. Sim, traz uma desvantagem. E a gente não pode romantizar essa desvantagem social, porque nós vivemos num país que é classista como um todo. Então, as classes que estão ali, né, mais em cima, no topo financeiramente, economicamente, elas estão bem situadas, elas têm um acesso, e as classes, classe C, D e E, elas têm um outro acesso. Mas não só isso, né? Nós temos um recorte racial quando o assunto é educação também. Por quê? Porque a gente percebe dentro das instituições, inclusive das instituições federais, que muitas pessoas, né, acabam não tendo acesso à educação de qualidade pelo fato simplesmente de não ter condição financeira de estar ou de se manter naquele lugar. E aí eu vou dar um exemplo muito simples para você. Eu tenho 2 graduações e mais 2 pós-graduações. A minha primeira graduação eu fiz, e sempre em instituições privadas, tá? A minha primeira graduação eu fiz num momento da minha história onde ainda não existia a FIES, ProUni, que são ações afirmativas importantíssimas, e nesse momento lá, quando eu fiz, eu recebi uma oportunidade de alguém que custeou essa universidade para mim. Eu trabalhava num lugar e essa universidade ela foi custeada. Mas o que aconteceu lá e o que acontecia normalmente, o que ainda acontece? O fato de eu estudava numa instituição privada, eu trabalhava durante todo o dia e à noite ia estudar. Então, quando eu tô falando de educação de qualidade, você que tá vendo esse vídeo agora, você acredita que uma pessoa que trabalha durante todo o seu dia e vai estudar à noite, ela consegue se dedicar, ela consegue absorver a mesma quantidade de informação que uma pessoa que só estuda? É uma pergunta, e é uma pergunta real. Então, quando a gente está falando aí de desigualdade, a gente está falando de desigualdade de aprendizagem, inclusive nesse aspecto de quê? De que uma pessoa que está muito mais cansada porque trabalhou ali 44 horas semanais, ela não vai conseguir absorver a mesma quantidade de informação. E aí ela vai para uma corrida, né, pensando aí em passar numa universidade pública, onde ela vai ter que se desprender 3, 4 vezes mais de um tempo que ela não pode abrir mão, porque quando eu tô falando de classe social, as pessoas que trabalham nas classes C, D e E, elas trabalham porque elas precisam se sustentar, as famílias começam a trabalhar muito cedo. Então eu tô falando de jovens que trabalham, que iniciam a sua rotina de trabalho com 13 anos, com 14 anos de idade, e a gente não tá falando de trabalhos, né, com 4 horas, 6 horas de trabalho, não, a gente tá falando de carga de 44 horas semanais.
condições mesmo. E aí é que tá já o déficit, né? Então, quando o Estado não investe, não dá condição para que esse estudante ele só estude, então eu tô dentro de uma classificação muito desafiadora, eu tô dentro de um momento muito difícil socialmente falando. Lembra que eu falei para vocês que eu ia trazer aqui algumas informações sobre a ONG, a qual eu sou presidente, eu estou como presidente lá na Associação Projeto Aprender e Sonhar? Quando eu trago esse número para vocês, que é lá que a AGV falou que 422% de chances a mais existe para aqueles que estão com uma pós-graduação, eu tô falando para vocês de uma criança que começou a sua atividade, eu tenho isso na ONG, se você for lá conhecer, você vai perceber muito rapidamente, uma criança de 10 anos de idade, que agora, em razão da pandemia, ainda se agravou a questão de educação para ela, que ela não tem sequer uma alfabetização completa, ela tem dificuldade de leitura, ela tem dificuldade de escrita. Isso muito antes da pandemia já acontecia. A criança, pelo fato dela vir de um estudo, de uma educação onde os pais estão trabalhando o tempo inteiro, onde a escola muitas vezes não tem atividades suficientes, você tem um déficit ali de aprendizagem muito grande, então você tem um problema bem razoável ali para resolver, que é como é que eu vou tratar essa criança que já vem perdendo informação ao longo da sua história, como é que eu vou colocar e jogá-la simplesmente dentro de uma sociedade, de um processo seletivo de uma universidade, para competir diretamente com alguém que teve mais tempo de estudar, que foi alfabetizado antes, que teve reforço, que teve oportunidades diferentes. Então, quando a gente fala de educação formal, a gente também está falando de oportunidade de estudar, oportunidade de aprendizado, oportunidade que o indivíduo tem e que ele precisa ter para conhecer e para pôr em prática esse aprendizado. Então não é simples assim, não é só chegar e falar tá dentro da escola e tá tudo bem. Muito pelo contrário. É você colocar na escola e é você ter métricas de acompanhamento para que essa criança, para que esse adolescente, para que esse jovem de fato tenha uma aprendizagem. E aí, pensando nisso, quando a gente começa a falar de transformação social através da educação, a gente está falando de pessoas que de fato tiveram que se esforçar 3, 4, 5 vezes mais do que muitos outros para poder alcançar. Isso não é natural. O Estado, ele precisa garantir para que todos tenham o mesmo direito, para que todos tenham os mesmos acessos. E uma vez que esses acessos não aconteçam de forma natural, então as ações afirmativas elas precisam vir, né? A gente precisa de políticas públicas para que traga de fato essas pessoas que se encontram aí às margens da sociedade para dentro do contexto de educação do nosso país. E quando eu falo de educação, né, e eu falei um pouquinho de educação formal, a gente precisa falar também da educação que a gente considera informal, mas que também é importante. Por quê? Porque nem tudo aquilo que nós gostaríamos de aprender está dentro das universidades. E aí você vai complementar a sua educação com uma educação que a gente considera informal. Vários estudiosos, eles trazem a importância da educação informal para poder permear o trabalho institucional, para poder balizar, ajudar, para poder fazer com que esse indivíduo ele consiga agregar dentro da educação informal, ele consiga também agregar para o seu conhecimento, o seu desenvolvimento enquanto indivíduo, enquanto ser humano. E aí quando a gente fala disso, parece até que é simples, né? Dentro do senso comum, a gente pensa assim, é uma tarefa muito simples, é uma tarefa tranquila. Mas na verdade não. Por quê? Porque nem todas as bases, né, formais, elas interpretam esse estudo, né? Interpretam essa educação informal como uma educação valiosa para o desenvolvimento humano. Quando a gente fala de desenvolvimento, e a gente está falando aqui, né,
a gente está falando de educação e a educação como um instrumento de transformação, dentro da nossa Constituição Federal, a gente fala, né, e traz muito sobre esse cunho, esse abarcar de informação, pensando no desenvolvimento social através da educação do indivíduo. E a educação informal também auxilia na transformação, também auxilia no crescimento desse indivíduo como um todo. E isso, né, dentro da nossa sociedade ainda está engatinhando, a gente engatinha quando o assunto é educação informal. Mas é um assunto que a gente pode deixar para um outro momento, para uma outra conversa. Acho que tem pessoas muito boas hoje falando, estudando sobre o assunto, trazendo isso para nós. Eu quero trazer aqui para vocês como isso foi possível dentro da minha vida e como essa transformação foi possível através da minha vida e como isso também tem sido possível dentro da Associação Projeto Aprender e Sonhar e como a necessidade de se ter, né, garantido dentro da nossa Constituição, esta garantia fundamental e esse direito fundamental garantido, ele é importante para nossa subsistência. E aí eu falo como uma mulher negra, né, que veio de periferia, como é importante a gente ter essa garantia assegurada e como é importante nós levarmos transformação para a nossa sociedade como um todo a partir desse clicar, né, desse desenvolvimento social. Se eu não tivesse tido a oportunidade de estudar, muito provavelmente eu não teria construído financeiramente, através de recursos que eu obtive pela educação, eu não teria construído socialmente uma mudança. Então, é importantíssimo, né? Nós, enquanto sociedade, nós, enquanto povo periférico, entender a importância de manter as nossas crianças na escola, de manter os nossos filhos, manter os nossos jovens em constante mudança social através de educação. O quanto é importante fomentar políticas públicas, né, de inclusão, sejam elas de inclusão social, sejam elas de inclusão de cunho racial. E aí, trazendo um dado para você, 74% da população pobre tem cor. E aí, isso é muito maluco, né? Por quê? Porque se 74% de uma população tem cor e ela é preta, né? 74% da população preta é pobre dentro da nossa sociedade. Quando você vai olhar lá, se você for fatiar a população, falar população pobre, 74% é preta. Isso não sou eu que estou falando, é IBGE que fala. E quando a gente olha para uma sociedade como a nossa e fala assim, opa, peraí, então quer dizer, Ângela, você está me falando que quando eu olhar para os cargos dentro das empresas, os cargos que são ocupados por aqueles que têm graduação, pós-graduação, MBA, que tem mestrado, que tem intercâmbio no exterior, esses cargos eles são ocupados por pessoas não negras? É isso que você está me dizendo? Sim, é isso que eu estou te dizendo. Não é à toa que só 3% dos CEOs do Brasil, eles são negros. Isso significa o quê? E se eu for fazer um recorte menor ainda, eu falar, e desses negros, quantas são mulheres? Meu Deus do céu! Você não vai acreditar. Então, essa minha fala de transformação é muito mais para a gente poder ter isso como um alerta, é muito mais para a gente ter isso como um despertar. Quando a gente olha os filósofos, os antropólogos, grandes nomes, né, da educação que trazem para nós estudos muito bem feitos, balizados, a gente vai ver sempre que se eu não tiver uma sociedade que fale, que incentive, que encoraje, né, a educação como uma ferramenta mesmo, como uma ferramenta de transformação, então eu tenho uma sociedade fraca, eu tenho uma sociedade desigual. Quanto maior for o investimento em educação, menor será a desigualdade. E aí eu termino a minha fala aqui com uma frase de Nelson Mandela, que ele fala o seguinte, ele fala aqui,
a arma mais poderosa para transformar a sociedade é a educação. Então eu espero que você pense nisso enquanto estiver me ouvindo falar e que você, se você puder, invista em educação, busque uma ONG perto de você para você poder ser voluntário, busque instituições sérias para que você possa investir o seu tempo, seja mentor de jovens, seja mentora de pessoas realmente vulneráveis e que precisam só de uma oportunidade para fazer a diferença. Talvez aquela mudança na sociedade, pensando aí, é a mudança na economia, a mudança na segurança pública, a mudança que você tanto espera desse país, ela começa pela educação e você pode fazer parte disso. Seja um instrumento de transformação social, você também.